que é o tema da nossa festividade de outubro, que está baseada no capítulo de número 4, Tempo de Restauração. Mas essa manhã, o pastor José Ribeiro Neto vai estar pregando aqui, e ele vai por uma outra vertente com certeza. Mas eu quero refletir com os irmãos que o que nos leva para esse tempo de restauração, ou quais são os atos que nos levam à restauração. Vamos ler somente o verso 9 de Neemias capítulo 4. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre essa história de Neemias é que aquilo que nós lemos lá em Crônicas, capítulo 7 e verso 14, que Deus cumpriu, porque o povo deixou de ouvir a palavra de Deus e o povo foi levado para o cativeiro babilônico. E agora o povo retorna para a terra, e aí nós estamos estudando hoje sábado, encerramos ontem, estudamos o livro do profeta Ageu, onde Deus levanta o profeta para animar o povo para reconstruir a cidade. E o fundo desse texto é esse retorno, que o povo está retornando para a terra para reconstruir o templo e para reconstruir a cidade e reconstruir as suas casas. Então, para eles era um tempo de restauração. Então, quando nós lemos os livros de Neemias, de Esdras e de Crônicas, eles estão narrando a última fase da história de Israel, os últimos acontecimentos da história de Israel como nação. Porque lá na frente Israel vai deixar de ser uma nação livre para estar debaixo de Tacão novamente, como já estava debaixo de Tacão aqui, mas lá na frente ela retorna de novo. Então esse livro narra a última fase dessa história de Israel. Qual que é o propósito do livro de Neemias? Irmãos, por isso que eu disse ontem lá no Fluindo e repito aqui, o que é que nós fazemos com as informações que nós ouvimos? O que é que nós fazemos com a palavra de Deus que nós ouvimos? Porque o livro de Neemias, ele vai mostrar o propósito de Deus para o povo. Qual que era o propósito? Mostrar a fidelidade de Deus em suas palavras. Você pode ver isso, por exemplo, se você abrir Isaías capítulo 45, Deus vai chamar Ciro de meu ungido. Um pagão, um rei persa, ele vai chamar de meu ungido. Porque ele vai levantar Ciro com um propósito. Qual o propósito? Libertar o povo judeu para voltar para a sua terra, para reconstruir o templo e a sua cidade. Você vai ler isso também no livro de Esdras, capítulo 6 e capítulo 1. Então o livro de Neemias, ele narra esse propósito, em mostrar a fidelidade de Deus em suas palavras. Por isso, irmãos, que eu disse ontem, o que é que nós vamos fazer com as informações que nós estamos ouvindo? O que é que nós vamos fazer com a palavra de Deus que nós estamos ouvindo? Nós podemos tomar as atitudes que Neemias tomou para chegar à restauração, ou nós podemos ouvir a palavra de Deus, não fazermos nada e não chegarmos em lugar nenhum, e não chegarmos em resultado nenhum. Então o livro vai mostrar qual é o propósito do livro, mostrar que Deus é fiel em suas palavras. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Irmão, agora tem que saber uma coisa: tudo que Deus fala, Ele cumpre. Quando? Ele cumpre quando for a hora e o tempo dele e não o meu. Porque entre o que Ele fala e o cumprimento tem um processozinho. Entre aquilo que Deus falou com o povo ao cumprimento tem um processozinho. Entre aquilo que Deus falou com Abraão, lá no capítulo 12, um homem de 75 anos,
que já não tinha mais condição de ter filhos, e diz a palavra que a mulher cessou o seu costume, já não ovulava mais, né? Acho que é isso, né? Já não ovulava mais, o útero secou, e Deus fala: das suas entranhas vai sair uma grande nação, uma grande descendência. Mas entre o que Deus falou e o cumprimento, quantos anos se passou, irmão? Sabe? Os irmãos sabem? Quantos anos se passou? Com 75 Deus fez a promessa que daria uma grande descendência. Para o cumprimento, 25 anos. Da fala de Deus para o cumprimento foram 25 anos. Ou seja, nesses 25 anos houve um processo de amadurecimento e crescimento na vida de Abraão, para que Deus pudesse dar a promessa, cumprir a promessa na vida de Abraão. Então, tem que entender isso. Entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vai cumprir, há um hiato. Ou seja, há um processo que eu tenho que passar para chegar no cumprimento. E ontem eu vi naquela irmã, irmão, eu voltei à minha juventude. Eu voltei à minha juventude quando ela falava, quando ela verbalizava, eu voltei no tempo. E me lembrei da minha chamada, quando Deus me chamou para o ministério. Eu ainda menino, tinha 20 e poucos anos ainda, mas entre a chamada e o cumprimento, teve um processozinho, teve algumas coisas que eu tive que aprender, amadurecer, para chegar no cumprimento da promessa. Então o que nós temos que entender é isso: entre a fala de Deus e o cumprimento tem um processo de crescimento, de amadurecimento. Entre a fala de Deus na vida de Davi, com 17 anos Deus unge ele a rei de Israel, com 17. Mas entre o cumprimento e a realização, houve um processo na vida de Davi. A primeira coisa que a gente vê em Davi é que ele vai ficar junto com quem? Com o rei rejeitado por Deus, porque Deus já havia rejeitado Saul. Quando Deus levanta Samuel, diz: vai na terra de Jessé, porque lá eu tenho um escolhido para mim. E aí Samuel começa a passar os irmãos, começa a ver pela formosura, pela aparência, pela idade, e Deus vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse. Aí vão se sentar à mesa, mas diz: não vamos sentar enquanto o menino não chegar. E quando o pequeno Davi chegou, digo: é esse aí. Mas entre o cumprimento, entre a fala e o cumprimento, houve um processo. Para onde que Davi foi? Davi foi ficar junto com o rei rejeitado para aprender o que era ser o rei. Então, entre a fala e o cumprimento tem um processo. Amém, irmãos? Amém. Mas Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Agora basta eu entender o que é que eu vou fazer com a informação. Eu vou trilhar pelo cumprimento dessa palavra, ou eu vou pegar um outro caminho que não vai me levar até onde ele falou que eu ia chegar. Então o primeiro ponto é esse, que mostra a fidelidade de Deus. Também mostra como Deus levanta homens para a sua obra. Aonde é que Neemias estava? Irmão, se você juntasse os anciãos, os principais do povo judeu, e escolhesse um governador, vocês acham que a escolha recairia sobre Neemias, um copeiro? Um homem que estava diante do rei para experimentar sua comida, antes que ele tocasse, para ver se a comida estava envenenada, porque se ele comesse a comida e ele morresse, o rei saberia que a comida estava envenenada. Era essa a função de Neemias. Um homem que assistia diante do rei todos os dias, e todo dia ele tinha que experimentar o vinho, a comida, antes do rei comer, para depois o rei comer, porque se ele comesse e morresse, saberia que a comida estava envenenada. Era essa a função de Neemias. Vocês acham que os principais sacerdotes escolheriam um copeiro para ser governador de uma cidade, de uma terra arrasada? Não, não. Porque as escolhas de Deus, irmãos, elas vão sempre ao contrário àquilo que nós imaginamos. Irmão, como eu voltei atrás naquela mensagem de ontem? Parece que eu voltei há 30 anos da minha vida, ouvindo aquela irmã ontem, me lembrando de cada palavra que Deus falou na minha caminhada, no meu ministério.
E uma das outras palavras que Deus falou aqui mesmo, aqui nessa casa, não foi na casa de ninguém, aqui nessa casa, eu, no corredor, eu não me lembro quem é o irmão, eu só me lembro da palavra que foi falada. Porque a gente tem que fazer às vezes como fez José. Eu ouvi a palavra e guardei no meu coração. E fiquei com aquela palavra guardada no meu coração. E Deus disse para mim aqui, não me lembro quem foi, só lembro o que Ele disse. Ele disse mesmo assim, muitos aqui não te dão nada. Não te dão o mínimo valor. Mas tem um detalhe. Muitos aqui, que estão aqui, não vão chegar aonde eu vou te colocar. E na época, irmão, quando Deus falou isso, os fundadores ainda estavam todos eles aqui ainda. Congregavam todos eles aqui. E eu ouvi aquilo. E guardei comigo. E fui trilhando meu caminhozinho. E hoje, se eu estou aqui, eu não estou aqui por merecimento. Eu não estou aqui porque eu sou mais bonito que vocês. Não. Eu só estou aqui porque uma palavra foi liberada, eu guardei aquela palavra no meu coração e continuei trilhando o meu caminho para chegar aonde eu cheguei. A mesma coisa foi com Neemias. Olha como é que Deus levanta homens. Deus pega aqueles que a gente menos espera, aqueles que a gente menos imagina, é lá que Deus vai e pega. Deus vai pegar um copeiro para ser governador de uma terra arrasada. Terceiro, mostra a restauração da nação e como foi feita essa restauração. Então, livro de Neemias, Esdras, Crônicas, você vê a historinha de como que Deus operou a restauração na vida da nação e na terra arrasada. Porque se Ele falou, Ele é poderoso para cumprir. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir com a sua bendita e poderosa palavra. A reconstrução realizada por Neemias suscita após ele receber relatórios da situação da cidade. Quando é que a alma de Neemias é despertada? Olha o que diz Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Não sabe não, eu leio para você. O que levou Neemias a querer descer para a terra? O que levou Neemias a desejar descer para a terra e ele chegar diante do rei com o semblante caído e o rei perguntar: o que está acontecendo, Neemias? O que está se passando? Olha o que diz, capítulo 1, versículo 3 e 4. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Olha a situação de Jerusalém. Uma terra miserável e uma terra desprezada. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias ouviu esse relatório de que a terra estava em miséria, de que a terra estava desprezada, que os muros estavam todos queimados e as portas caídas abaixo, Neemias chora como uma criança por ver a sua terra natal destruída, por ver a sua terra natal arrasada. E aquilo levanta um desejo de Neemias de querer voltar para a terra para reconstruir. Aí quando ele aparece diante do rei, o rei pergunta: o que foi, Neemias? O que acontece? E ele diz: minha cidade, minha terra está arrasada, meu povo está em dificuldade. E aí é onde Deus cumpre aquilo que ele falou: levanta Ciro, um rei pagão, para libertar o povo, para o povo descer para a terra, para reconstruir a terra. Olha, irmão, como é que Deus é fiel com as suas benditas e poderosas palavras. Amém? Como é que ocorreu esta restauração? A restauração dos muros ocorreu em meio a grande dificuldades e hostilidades. Irmãos, Neemias não se importou se ele iria achar problema, se ele iria achar dificuldade. Ele não se importou com o que ele ia achar ali. Neemias sabia de uma coisa:
que mesmo em meio de dificuldade, que mesmo em meio de hostilidade, Deus era poderoso para cumprir com a sua bendita palavra. É por isso que eu sempre falo, nós não podemos esperar a circunstância da vida ser favorável para nós servirmos a Deus. Nós temos que servir a Deus e continuar servindo a Deus, mesmo que a situação seja difícil e mesmo que nós estejamos enfrentando hostilidade, nós temos que continuar servindo a Deus em todo o tempo de nossa vida. A obra de Deus, irmãos, ela tem, quando ela sofre, nos fazer, assim como Jeremias, assim como Neemias, nos fazer chorar de vermos o estado em que a obra de Deus se encontra, e nos fazendo chorar, nos colocar para trabalhar, para que a obra de Deus saia da situação em que ela está. O interessante disso aqui, irmãos, é que quando Neemias desce, e ele começa a organizar o povo, para reconstruir a terra, e o povo vai junto com ele, e vai ouvindo as orientações que ele vai dando, e vai executando, e Deus começa a abençoar e levantar aquela terra arrasada, para que hoje, e hoje nós olhamos para Jerusalém, nós olhamos para Israel, irmão, olha, se você não quiser acreditar em toda a Bíblia, não creia não, mas só creia em um texto, de Gênesis capítulo 12, 13, 14, 15 e 17, capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, Abraão, de ti eu farei uma grande descendência, será como a areia do mar, será como as estrelas do céu, que não se pode contar. Irmão, quando eu olho para a nação de Israel, fincada na Ásia, Oriente Médio, e em volta no seu entorno não tem aliados, no entorno de Israel só tem inimigos, feroz para comer e destruir aquela terra, mas ninguém consegue destruir aquela terra. Sabe por quê? Porque aquilo ali é promessa de Deus. Por mais que se levantem, por mais que tentem, não consegue destruir aquela terra, porque Deus é fiel para cumprir com sua palavra. Amém? Amém. Mas se eu quero ouvir o cumprimento da palavra de Deus, eu tenho que ser fiel àquilo que Ele me ordenou para fazer. Se eu andar, se eu ouvir, se eu cumprir os mandamentos do Senhor, então Ele será fiel para cumprir com a sua palavra na minha vida. Amém? Olha como Deus vela pela sua bendita e poderosa palavra. Então Neemias organiza o povo, que mesmo em dificuldades e em hostilidades, ele vai para cima e reconstrói as cidades e os muros para a glória de Deus. Nenhuma dificuldade, nenhuma hostilidade fez Neemias parar. Nós, irmãos, parecemos de açúcar. Qualquer coisinha nos para, qualquer coisinha nos barra, qualquer coisinha nos faz voltar para trás, qualquer coisinha nos faz feito BD, ficamos chorando diante de Deus, sendo que a ordem é para nós avançarmos, e avançarmos mesmo em dificuldade e hostilidades da vida, é avançarmos, porque a vitória não está em ficar parado, a vitória está em continuar andando e fazendo para a glória de Deus. Não interessa a cara feia que venha pela sua frente, não interessa, é continuar fazendo para a glória de Deus. E foi o que Neemias fez junto com o povo. Como é que foi reconstruído então? A restauração ocorreu porque Neemias e o povo enfrentou a dificuldade e a hostilidade. Se você quer uma restauração na sua vida, e a restauração que eu digo é uma restauração espiritual, não é material, então você enfrenta as dificuldades e hostilidades que você passa na vida, para que você chegue a restaurar a sua vida espiritualmente. Homens que se completam. Ora, irmãos, como é que eles foram restaurados, a cidade restaurada? Neemias e Esdras eram homens que se completavam. Esdras era homem versado na lei. Esdras era homem entendido na lei, era homem entendido na palavra, e Deus levanta os dois, levanta Neemias e levanta Esdras.
as habilidades que Esdras tem, Neemias não tem. E as habilidades que Neemias tem, Esdras não tem. Então Deus levanta dois irmãos, dois homens para se completar. Esdras instruiu o povo a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. E Neemias organiza e governa o povo para reconstruir a cidade e o templo do Senhor. Como é que a restauração acontece, querido? Ela acontece com homens que se completam. Se eu quero que minha vida seja restaurada, se eu quero que minha vida seja abençoada, eu tenho que estar unido a pessoas que me completam. Irmãos, quando eu assumi essa igreja pela primeira vez, com 25 anos, sem experiência nenhuma, a experiência que eu tinha era de andar com os pastores, de ver como é que eles iam fazendo, como é que eles iam lidando, mas experiência na prática eu não tinha. Mas eu digo, eu não tenho, mas eu vou ficar com, eu preciso de pessoas que me completem, porque a experiência que eu preciso eu não tenho. Aí, irmão, sabe o que foi que eu fiz? Porque nós aqui éramos todos novos aqui, eu, Donizete, Jair, nós éramos novos aqui. Nenhum dos três tinha experiência. A experiência que nós tínhamos era de andar com os nossos pastores, mas nunca fomos jogados, lançados no trabalho. Eu falei, eu preciso de ajuda, porque eu estou com dois aqui, que também não tem experiência alguma como eu não tenho, então eu preciso de ajuda. Aí, querido, sabe o que eu fiz? Em Itaquá tinha uma convenção, o pastor Antônio já estava nessa convenção, e nessa convenção eu já tinha conhecido o pastor João, da Caminhando com Jesus, e já tinha conhecido o pastor Sebastião, da igreja Holiness. E quando eu fui colocado como pastor presidente aqui, eu nem pastor era, eu era presbítero. Eu era presbítero ainda. Eu falei, meu Deus, e agora? O pastor Antônio foi-se embora. Como é que eu vou, o que eu vou fazer da vida? Aí eu falei, não, tem homens que podem me ajudar, tem homens que podem me completar. Foi aonde eu fui atrás do pastor João, que era presidente, e ele falou, não, Luiz, vou chamar a diretoria da convenção, os pastores da convenção, você vai marcar um culto lá na sua igreja. Foi no domingo à tarde, me lembro como hoje, foi no domingo à tarde. O pastor João baixou com a diretoria da Conip aqui, e aqui eu fui consagrado a pastor por aqueles homens. E depois daquela consagração, eu grudei no pastor João e grudei no pastor Sebastião. Todo o problema que eu tinha aqui, toda a dificuldade que eu tinha aqui, que eu não sabia resolver, eu corria no pastor João e corria no pastor Sebastião, e eles me davam orientação, eu voltava para cá, fazia exatamente como eles falavam, e Deus os abençoava. Homens que se completam. A igreja, ela é composta de pessoas que se completam. É por isso que eu falo que aqueles que querem viver como ilha, você sabe que ilha chega a determinado tempo que ela desaparece, né? Que ela não vai para frente, que ela morre, porque ela está sozinha. Nós não somos ilhas, nós estamos inseridos em um corpo, e nesse corpo nós nos completamos um ao outro. Eu não consigo cantar, eu não tenho habilidade para cantar, eu não vou me meter a ficar cantando, porque eu não tenho para isso. Mas eu tenho pessoas assim, aqui que pode cantar, que consegue cantar, que tem habilidade para cantar, que tem habilidade para fazer as coisas. Então essa pessoa me completa. Essa pessoa, a deficiência que eu tenho, ela me completa. Então a obra foi restaurada porque aqueles homens se completavam em si. O que Neemias não sabia fazer, Esdras sabia fazer. O que Esdras não sabia fazer, Neemias sabia fazer. Portanto, querido, nós nos completamos. Se você quer ser restaurado, procure pessoas que te completem de fato e de verdade. Pessoas que vão somar na sua vida. Não procure pessoas que vão diminuir na sua vida. Ande com pessoas que realmente vai somar para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu ministério, para a sua vida pessoal, em nome de Jesus. E sua vida vai ser abençoada para a glória de Deus. Amém? Eu aqui, irmãos, eu sempre tive parceiros. Eu sempre tive pessoas que andavam comigo. Me lembro do Irani.
Urani, quando se converteu, nós éramos parceiros de montes e vigílias, que nem sempre dava para o Zé Tito, porque o Zé trabalhava. Mas quando eu queria ir para vigília e monte, eu tinha um parceiro. Bora, Urani? Bora. Para onde nós vamos? Rapaz, não sei, vamos sair caçando ali. E assim nós saímos caçando mesmo, literalmente a gente saía caçando. Aonde tinha uma vigília para a gente passar a noite em oração. Ele foi uma pessoa que somou na minha vida. Outro irmão que somou na minha vida, evangelista Florisvaldo. Acho que a maioria aqui não conhece, não lembra. Mas era um senhor, um evangelista, que Deus usava muito. E eu andei, irmão, quem me ensinou a dirigir foi o nosso irmão Florisvaldo, numa TL da cor dessa parede. Eu falei, ô irmão, me ensina a dirigir aí. Eu não sei dirigir. Ele falou, não, vou te ensinar, meu filho. E eu aprendi a dirigir com aquele homem. E ele andou comigo e ele me completou naquilo que eu não sabia. Naquilo que eu não conseguia fazer, Florisvaldo fazia. E é assim, querido. Eu sempre procurei pessoas que somavam no meu ministério. Eu nunca andei com pessoas que diminuíam meu ministério, com pessoas que não acrescentavam nada. Eu sempre procuro pessoas que possam somar na minha vida, sempre pessoas que possam agregar na minha vida, para que eu possa crescer diante de Deus, em nome de Jesus. Então, eram homens que se completavam. E assim foi feita a restauração, assim foi feita a reconstrução, porque Neemias e Esdras se completavam. Terceiro, o que eles fizeram para realizar essa obra? Tanto Esdras quanto Neemias eram homens de oração, eram homens que buscavam o Senhor. Nenhum trabalho prospera se nós não nos colocarmos de fato e de verdade diante de Deus. Nenhum trabalho vai adiante se nós não nos humilharmos diante do Senhor em oração todo instante de nossa vida. Nenhum trabalho e nenhum ser humano sobrevive se ele não estiver aos pés da cruz. Nenhum ser humano tem orientação firme e forte se ele não estiver aos pés da cruz. Então o que eles fizeram? Eram homens de oração. Não somente homens de oração, mas eram homens de fé. Eram homens que confiavam e confiaram naquilo que Deus havia dito. Eram homens que decidiram confiar na palavra de Deus. Se Deus disse que vai reconstruir, Ele vai reconstruir. Não interessa como esteja lá, mas se Ele falou, Ele vai fazer. Esdras e Neemias descem de Babilônia para Jerusalém com essa disposição. O que nós vamos encontrar? Uma terra desprezada, uma terra arrasada, muros destruídos, mas Deus falou, então Ele vai fazer. E eles descem com essa disposição. Homens de fé, homens que lutaram para o bem-estar da nação. Esdras e Neemias, irmãos, eles não desceram com vaidade. Eles não desceram, olha, Deus está me mandando porque eu sou versado na lei, eu conheço muito, eu sei muito, então é por isso que Deus está me mandando. E nem Neemias, não, Deus está me mandando porque Deus sabe que eu sou um bom administrador, que eu consigo agregar e que eu consigo liderar esse povo. Não, eles não desceram com essa disposição, achando que era, como disse o pastor Elias, a última Coca-Cola do deserto. Não, eles desceram sabendo que eles tinham que trabalhar, e trabalhar para o bem da nação, para a restauração da cidade, para a restauração dos muros, para a restauração do povo de Deus. Então eram homens que lutaram juntos a batalha. Neemias e Esdras não se largavam. Neemias e Esdras não se deixavam um do outro por conta de suas diferenças, por conta de suas opiniões, porque elas tinham sim, que ninguém é perfeito. Só que o texto não vai relatar em minúcias tudo o que aconteceu. Entre esses homens havia diferenças, opiniões contrárias, visões de mundo diferentes, mas eles decidiram, dizer, olha, só que nós estamos aqui não é para lutar pelos nossos ideais, pela nossa visão de mundo, nós estamos aqui para restaurar a cidade e o povo.
Então nós vamos trabalhar para que o povo e a cidade seja restaurada em nome de Jesus. Amém? Amém. É dessa forma que eles foram restaurados, não só eles, mas a cidade como um todo. Homens que oravam, homens que exerceram fé e homens que lutaram junto. Qual foi a estratégia que Neemias usou? E aqui eu estou indo para o encerramento. Capítulo 4, versículo 9, onde nós lemos. Qual foi a estratégia? Primeiro, oramos. E depois, o que ele fez? Pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Neemias decidiu orar. Mas ele não ficou passivo só orando. Neemias orou e começou a ter atitudes para reconstruir o muro. E ele começa a colocar guardas para vigiar contra a hostilidade dos samaritanos e das nações vizinhas, para que eles pudessem reconstruir a cidade. Então a estratégia que eles adotaram foi orar. E não somente orar, mas agir em cima daquilo que eles estavam orando. Ora, o que é que eles queriam? Reconstruir a cidade. Ora, em cima daquilo eles começaram a estabelecer estratégia para reconstruir. Vamos colocar a guarda, vamos trabalhar, vamos dividir em turno, vamos dividir em sessões e vamos reconstruir a cidade. Irmão, não adianta só orar. Tem irmãos que não entendem. É só analisar a própria palavra que você está dizendo. Oração, ora e age em cima daquilo que você está orando. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me avive espiritualmente. Muito bem, você vai fazer o quê? Você vai ficar parado só orando para que Deus te avive espiritualmente? Não, você vai agir em cima daquilo que você está orando. Ora, como é que vem o avivamento? Primeiramente, o avivamento vem pelo arrependimento, pela confissão de nosso pecado. Como é que vem o avivamento? O avivamento vem pela entrega constante diante de Deus. Como é que vem? Vem pela entrega constante às Escrituras Sagradas, meditação e estudo constante da Palavra de Deus. É assim que vem o avivamento. Eu não posso ficar só orando para que ele aconteça, mas eu tenho que agir para que ele aconteça. Foi o que Neemias fez. Ele não somente orou, mas ele também começou a agir. Olha o que diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Não ficaram passivos, só esperando na providência divina. Eles oraram e colocaram a mão na massa, e a providência de Deus foi sobre a vida daquele povo. Capítulo 2, versículo 12. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Neemias sai de noite, vai vasculhando e vai olhando a cidade, vai orando e vai dizendo o que é que precisa fazer, o que é que tem que ser feito. O que ele fez? Já vimos que ele orou e agiu. Agora ele entendeu que Deus é quem está no controle. Não é ele que está no controle. Não é Neemias que está no controle. É Deus que está no controle. Então ele entendeu. O controle não é meu. O controle é de Deus. E se o controle é de Deus, então ele vai fazer do jeitinho que ele quer. Esses dias eu disse e viram falando. Isso aprendi com o presbítero Carlos. Por isso que eu digo, irmão, como diz a moçada, cole com quem agrega, ande com quem agrega. O presbítero sempre fala, o maior interessado nisso aqui é quem, presbítero? Deus. O maior interessado em vocês, o maior interessado nisso aqui, nessa obra, é Deus. Eu disse para ele. Digo, o senhor está achando o quê? O senhor está achando que eu vou perder minha saúde? O senhor está achando que eu vou esquentar minha cabeça? Que eu vou me desgastar? Que eu vou morrer? Eu vou, não. O maior interessado é o Senhor. Não é mim. Não foi eu que morri. Não foi eu que padeci. Não fui eu que sofri. Foi o Senhor por meio do seu Filho. Então o maior interessado nisso aqui é o Senhor. Se o maior interessado é o Senhor, então é o Senhor que detém o controle sobre tudo e sobre todos. Foi o que Neemias entendeu. O controle não está na minha mão, nem na mão de Esdras.
Nós somos só instrumentos que Deus está utilizando para executar a sua vontade e o seu controle sobre o seu povo. É o que eu sou. Aqui eu só sou um instrumento que Deus utiliza para executar a sua vontade e o seu controle sobre o seu povo. Mas o maior interessado nisso daqui é Ele. Portanto, que alguns irmãos chegam em mim e falam: pastor, e aí, o que você quer? Eu digo: meu irmão, eu não tenho que esquentar minha cabeça com nada. A igreja não é minha, o povo não é meu, o controle não é meu, o controle é dele. Então o maior interessado é Ele, não sou eu. Quem tem que esquentar o quem não sou eu, é Ele. Se é que Ele esquenta a cabeça com alguma coisa, Deus não esquenta a cabeça com nada. Se Ele tem o controle, Ele vai fazendo as coisas do jeitinho dele, da moda dele, da maneira dele. Independente se eu gosto, se eu aceite ou não, Ele vai fazer do jeitinho dele, da moda dele, da maneira dele. Ele não quer saber como eu quero, do jeito que eu quero. Ele não quer saber. Se Ele tem o controle, Ele faz do jeito dele, na hora dele, da maneira dele, na hora que Ele quiser. É Ele que detém o controle, não sou eu. E nem mesmo entendeu isso. Não sou eu que tenho o controle de nada. Quem tem o controle de tudo é Deus. Irmãos, é por isso que, graças a Deus, nada me engole. Não tem adversidade na vida que me engula, porque eu sei que o controle é dele. E eu sei o que Ele quiser fazer de minha vida, Ele faça de mim gato e sapato, porque o controle da minha vida continua sendo dele. Então Neemias entendeu, o controle é dele. Se o controle é dele, Ele vai restaurar esta cidade em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 13 ainda. Olha o que Neemias faz. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Querido, não existe reconstrução sem avaliação dos estragos. Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não amém? Amém. Não existe reconstrução sem avaliação dos estragos. Que Deus nos livre, que Deus nos defenda de qualquer tipo de situação dessa aqui. Graças a Deus isso aqui está no seguro. Se isso aqui cair, a gente tem dinheiro para levantar isso aqui do chão. Por isso que a gente paga seguro todo mês, para a gente ter condição. Se acontecer qualquer coisa aqui, a gente tem dinheiro para levantar esse troço do chão. Mas antes de levantar esse troço do chão, eu tenho que avaliar o tamanho do estrago. E por que houve aquele estrago? Aonde está o foco do problema que aconteceu que essa casa caiu? Por que caiu? Neemias, ele sai avaliando. Antes de executar qualquer coisa, ele sai avaliando o tamanho do estrago e o que causou aquele estrago. Irmão, não existe reconstrução na vida de ninguém se você não avaliar o tamanho do estrago e o que causou estrago na sua vida espiritual. Não existe. Primeiro eu tenho que parar, avaliar, pensar o que me levou à ruína, o que me levou a essa situação, o que me levou a estar como está. Fazendo essa avaliação, esse diagnóstico, aí eu sei como é que eu vou agir para que minha vida seja restaurada, levantada, renovada para a glória de Deus. Primeiro eu tenho que avaliar. Não é o que Paulo diz antes de nós tomarmos a ceia? O que ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma avaliação e veja se você está em condição de tomar a ceia do Senhor. Avalie. Aonde está o problema? Aonde está a situação? O que te levou a estar como está? Para que você possa agir em cima daquilo que aconteceu em sua vida, para que sua vida seja restaurada em nome de Jesus. Amém? Amém. Solução, capítulo 2, versículo 17. Olha a solução. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. O que Neemias faz? Neemias reorganiza o povo, fortalece o povo e afasta o perigo da extinção daquele povo.
Então Neemias ele fez a avaliação, diagnosticou, a solução é esta aqui: vamos nos reorganizar, vamos nos reestruturar, para que nós reconstruímos a cidade, reconstruímos nossas vidas, e o povo não seja extinguido da face da terra. Querido, você já fez a avaliação? Já chegou no diagnóstico que você precisa fazer para melhorar? Então faça para a glória de Deus, porque Deus é um Deus poderoso. Ele que está no controle, é Ele que detém o controle, é Ele que comanda todas as coisas. O que eu aprendo com esse texto de Neemias? Primeiro, que Deus vela pela sua bendita e poderosa palavra. Se Ele falou com você, cale na alma, guarde na alma, e aquilo que Ele falou, trabalhe, não fique parado, esperando Deus fazer por você o que você tem que fazer. Ah, Deus prometeu, falou, cale na alma e trabalhe, para que a promessa de Deus seja cumprida na sua vida, em nome de Jesus, porque quem falou é poderoso para cumprir, se eu andar diante do Senhor e nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Segundo, quem tem o controle? Deus tem o controle, não é você. Você não tem controle de nada, não. E eu fico, irmãos, olhando alguns irmãos que estão pegando o controle de suas vidas com suas mãos, e eu fico dizendo, esse negócio aí não vai dar certo, não. Isso aí vai dar ruim, o resultado vai ser horroroso para essa pessoa, porque está pegando o controle de sua vida com suas mãos, achando que tem controle, não tem controle de nada. Quem tem controle de tudo é Deus, e o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, mas sempre na hora e do jeito dele, para a glória de Deus, porque do jeito de Deus, irmãos, é melhor. Do seu jeito sempre vai ser pior, mas do jeito de Deus sempre é melhor, para a glória de Deus, amém? Então fique com isso na sua cabeça. Ele é fiel para cumprir com sua palavra, e Ele é que tem o controle de todas as coisas, da sua vida, da vida do povo, da vida da igreja. O controle de tudo está na mão de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, viu, irmãos? Deus não perdeu o controle de nada. Ah, mas o Brasil está assim, mas Ele continua no controle. Ah, mas o mundo está assim, mas Ele continua no controle. Porque se Ele não tivesse com o controle do mundo nas mãos, isso aqui já teria sido destruído 10 vezes. As nações poderosas, elas têm poderio atômico para arrebentar com esse mundo 10 vezes. Você já imaginou por que isso não acontece? Porque Ele não mandou apertar o botão. Ele não mandou ninguém apertar o botão para destruir o mundo. Porque a hora que Ele mandar apertar o botão para destruir, o mundo vai ser destruído mesmo. Mas enquanto Ele não mandar o povo apertar o botão, ninguém aperta. Todo mundo tem vontade de apertar o botãozinho e arrebentar com tudo, mas não aperta, porque Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Então é melhor viver desta forma, andar desta forma, sabendo que Ele é fiel para cumprir com sua palavra, e sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, do que viver doido e desesperado e tomando o controle de sua vida em suas mãos, e o resultado vai ser ruim lá na frente. Amém? Que Deus abençoe, e que essa palavra fale no seu coração, e que você execute aquilo que você ouviu. Como eu disse ontem, o que é que você vai fazer com a informação que você recebeu hoje? Você pode fazer duas coisas. Você pode ficar com ela guardadinha e não praticar nada disso, e ter um resultado ruim, como você pode ouvir e praticar aquilo que você ouviu hoje, em nome de Jesus. Amém? Fica de